seu íntimo, ela achava que Marilla Cuthbert varria aquele quintal com a mesma frequência com que varria sua casa. Era possível comer uma refeição naquele chão, sem se sujar sequer com uma partícula da proverbial sujeira. A senhora Rachel, sem demora, bateu de leve na porta da cozinha, e entrou quando convidada a fazê-lo. A cozinha em Green Gables era um cômodo alegre, ou teria sido alegre, caso não estivesse tão exasperadamente limpa, ao ponto de passar a impressão de se tratar de uma sala não usada. Suas janelas davam para o leste e o oeste. Da janela oeste, que dava para o quintal, entrava bastante da luz do sol, suave de junho. Mas a janela leste, de onde se vislumbravam cerejeiras brancas em flor, no pomar da esquerda, e esguias e balançantes bétulas na depressão próxima ao riacho, estava coberta de verde por conta de um emaranhado de trepadeiras. Ali ficava sentada Marilla Cuthbert, nas poucas vezes em que se sentava, sempre um tanto desconfiada da luz do sol, que para ela parecia uma coisa dançante e irresponsável demais para um mundo que deveria ser levado a sério. E ali estava ela sentada agora, tricotando, e a mesa atrás dela estava posta para o jantar. A senhora Rachel, antes que ela tivesse fechado completamente a porta, fez uma relação mental de tudo o que havia sobre aquela mesa. Havia 3 pratos postos nela. Então, Marilla deveria estar esperando que alguém voltasse para casa com Matthew para tomar o chá. Mas os pratos eram os de uso diário, e na mesa havia apenas conservas de maçã silvestre e um tipo só de bolo. Portanto, a companhia esperada não poderia ser alguém especial. No entanto, e o colarinho branco de Matthew e a égua alazã? A senhora Rachel estava ficando desnorteada com esse mistério incomum, envolvendo a quieta e nada misteriosa Green Gables. Boa tarde, Rachel, cumprimentou energicamente Marilla. Está sendo um ótimo fim de tarde, não é? Não quer se sentar? Como está a sua família? Algo que, por falta de outro nome, poderia se chamar amizade, sempre existira entre Marilla Cuthbert e a senhora Rachel, apesar, ou talvez em virtude, da dessemelhança entre elas. Marilla era uma mulher alta e magra, de corpo anguloso e sem curvas. Seu cabelo escuro tinha algumas mechas grisalhas. Estava sempre preso em um coque pequeno e bem apertado, preso com 2 grampos, que o atravessavam agressivamente. Ela parecia uma mulher de experiência provinciana e de consciência rígida, o que de fato era. Mas havia algo oculto em seus lábios, que, se fosse apenas um tanto mais desenvolvido, poderia ser considerado indicação de um senso de humor. Estamos todos muito bem, respondeu a senhora Rachel. Eu meio que receava que vocês não estivessem, quando vi Matthew saindo hoje. Pensei que talvez ele pudesse estar indo ao médico. Os lábios de Marilla se retorceram de compreensão. Ela esperara a visita da senhora Rachel. Ela soubera que a visão de Matthew partindo de maneira tão inexplicável assim seria demais para a curiosidade da vizinha. Oh, não, eu estou bem, apesar de ter tido uma dor de cabeça horrível ontem, retrucou ela. Matthew foi para Hillbright. Vamos adotar um garotinho de um orfanato na Nova Escócia, e ele está chegando de trem esta noite. Se Marilla tivesse dito que Matthew havia ido ao Hillbright encontrar um canguru da Austrália, a senhora Rachel não teria ficado mais perplexa. Ela de fato ficou sem palavras por 5 segundos. Era impossível presumir que Marilla
estivesse brincando com ela. Mas a senhora Rachel foi quase forçada a presumir isso. Está falando sério, Marilla? Indagou ela, quando as palavras lhe voltaram à boca. Sim, é claro, replicou Marilla, como se adotar meninos de orfanatos na Nova Escócia fosse parte das tarefas normais da primavera em qualquer fazenda bem cuidada de Avonlea, e não uma inovação inédita. A senhora Rachel sentiu-se como se tivesse recebido uma pancada mental grave. Ela pensava com exclamações. Um menino! De todas as pessoas possíveis, Marilla e Matthew Cuthbert adotando um menino. De um orfanato! Bem, o mundo certamente estava de cabeça para baixo. Nada mais a surpreenderia depois disso. Nada. O que diabos lhe fez ter essa ideia? Indagou ela, em tom de reprovação. Aquilo havia sido feito sem que pedissem os conselhos dela, e, portanto, era necessário que fosse reprovado. Bem, faz algum tempo que pensamos sobre isso. Na verdade, passamos o inverno todo pensando nisso, respondeu Marilla. A senhora Alexander Spencer veio aqui certo dia antes do Natal e disse que ia adotar uma garotinha de um orfanato em Hopetoun, na primavera. A prima dela mora lá, e a senhora Spencer veio fazer uma visita aqui e sabe de tudo. Então, Matthew e eu temos discutido este assunto desde então. Pensamos em adotar um menino. Matthew está envelhecendo. Ele tem 60 anos e já não tem a vivacidade de antes. O coração dele lhe causa muitos problemas. E você sabe como tem sido desesperadamente difícil conseguir contratar alguém para ajudar. Nunca há ninguém além daqueles garotinhos franceses estúpidos e fracotes. E assim que você consegue treiná-los para que hajam conforme os seus modos e ensiná-los alguma coisa, eles vão embora trabalhar nas fábricas de lagosta enlatada ou vão para os Estados Unidos. A princípio, Matthew sugeriu que adotássemos um órfão do Reino Unido. Mas eu disse não, logo de saída. Pode até não haver qualquer problema com eles, e eu não estou dizendo que há. Mas eu não quero um árabe das ruas de Londres na minha casa, disse eu. Pelo menos me arrume um órfão nativo. Não importa quem adotemos, sempre haverá um risco. Mas ficarei com a mente mais tranquila e vou dormir melhor se adotarmos um órfão nascido no Canadá. Então, no fim das contas, decidimos pedir à senhora Spencer que escolhesse um para nós quando ela fosse buscar sua garotinha. Soubemos na semana passada que ela estava por ir e mandamos um recado pela família de Richard Spencer, em Carmody, para que nos trouxesse um garoto simpático e esperto, de cerca de 10 ou 11 anos. Decidimos que essa seria a melhor idade, velho o bastante para ser útil no cumprimento de algumas tarefas e jovem o bastante para ser educado de maneira adequada. Nossa intenção é fornecer a ele um bom lar e escolaridade. Recebemos hoje um telegrama da senhora Alexander Spencer. O carteiro o trouxe da estação de trem, dizendo que eles estavam vindo hoje no trem das 5:30 da tarde. Então, Matthew foi para Hillbright encontrá-lo. A senhora Spencer vai deixá-lo lá. E é claro que ela vai seguir viagem até a estação de White Sands. A senhora Rachel se orgulhava de sempre falar o que pensava, tendo ajustado sua atitude mental para essa novidade incrível, começou a falar o que pensava. Bem, Marilla, vou simplesmente lhe dizer com sinceridade que acho que você está fazendo uma tolice enorme. Uma coisa arriscada, isso sim. Você não sabe o que vai receber. Você está trazendo uma criança desconhecida
para dentro de sua casa e lar, sem sequer saber qualquer coisa sobre ela, ou sobre o temperamento dela, ou que tipo de pais ela teve, ou como é provável que ele se torne no futuro. Ora, na semana passada mesmo, eu li no jornal que um homem e sua esposa, no oeste da ilha, adotaram um garoto de um orfanato, e ele botou fogo na casa à noite. Botou fogo de propósito, Marila, e quase os torrou em suas camas. E sei de outro caso em que um garoto adotado que chupava ovos frescos da casa, e eles não conseguiam fazê-lo abandonar esse hábito. Caso você tivesse pedido meu conselho sobre este assunto, coisa que você não fez, Marila, eu teria lhe dito que, pela misericórdia, nem pensasse nisso. Esta é a verdade.